O papo hoje vai render aqui no podcast Bastidores da Política. Nós temos em nossos estúdios a participação do chefe de gabinete da liderança do PSOL, Marcos Eduardo Espinosa. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui na TV Alesp. Marcos, você é mestre em Direito Político e Direito Econômico. Está aqui na Alesp há quase 20 anos. Como é que é ser chefe de gabinete da liderança do PSOL? É um prazer. É um trabalho contínuo e é uma satisfação muito grande fazer uma coisa que a gente gosta, fazer algo que você vê resultados, você convive com pessoas muito diferentes, porque os 5 parlamentares da bancada são muito diferentes, têm suas formações e suas origens muito diferentes, mas em comum tem um trabalho muito árduo, um trabalho muito gratificante e literalmente, é um prazer estar onde estou. E como é que é estar liderando, estar na chefia de gabinete de uma liderança com 5 deputados e essa multiplicação é 5 vezes 7, 35 mais 24 horas, é full time? É full time. A nossa função como assessor parlamentar no geral, ela não deixa de ser 24/7. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, non-stop. Vezes 5 parlamentares. Se você considerar que os parlamentares, especificamente os 5 parlamentares, os que vão ao plenário, os que votam no plenário, são apenas 5. Mas cada um deles tem sua equipe, sua estrutura. Então as demandas são multiplicadas vezes as estruturas dos gabinetes. Então, dúvidas administrativas, dúvidas orçamentárias, dúvidas legislativas, todas acabam voltando e recaindo lá na liderança, porque dos atuais 5, 2 são continuidade de mandatos, 3 são gabinetes novos. Então são 3 estruturas de equipes que não conheciam o funcionamento da Assembleia. Então, desde para onde eu mando memorando pedindo galão de água, até como que eu faço um processo de exoneração, só que eu preciso exonerar com data para poder... Tudo isso acaba ressoando. E o fato de estar alguns meses já na Assembleia, aí eu não vou fazer a conta, tantos meses vezes 17, faz com que, como eu tenho esse conhecimento, eu já fiz, eu já fui, eu já perguntei, acabe sendo uma referência. Mas o seu time também tem que ser bem azeitado com você, o time próximo e direto para dar suporte a todos esses 5 gabinetes. Sim. A estrutura da liderança em si ela é muito pequena, ela é muito enxuta, porque a gente tem uma problemática que é a administrativa dos gabinetes das lideranças, isso no geral, não só da nossa. Porque a composição faz com que a multiplicidade de cargos e de possibilidades e contratações seja destinada para os gabinetes. Os gabinetes parlamentares têm uma flexibilidade muito grande e um número muito maior de estruturas de pessoal. As lideranças não, são muito mais restritas, são muito mais enxutas. E elas são sempre proporcionais ao número de parlamentares. Então, uma liderança com 1, com 2, com 3 ou até a nossa com 5, ela tem uma estrutura muito pequena. Aí você pega uma outra liderança com 19, proporcionalmente sim, eles vão conseguir ter mais possibilidade de pessoas trabalhando. Mas formiguinha é assim. Quando quer fazer, faz. Construir, constrói. Então não importa se tem 1, se tem 2, se tem 3, a gente vai para o embate e faz porque precisa. Quando os deputados estão em recesso, você também está de braços cruzados em casa, na praia, no campo? Eu diria que eu tento. Eu brinco que a única coisa que eu tenho próximo de um parlamentar é aproveitar os mesmos meses do recesso para poder tirar férias. Agora em janeiro foi um exemplo que, janeiro dá tranquilidade. Por quê? A atividade principal ela é voltada para o plenário. Eu sou o chato regimentalista que acompanha as sessões de plenário, que faz parte ali do jogo das assessorias em plenário. A minha cadeirinha está lá na bancada das assessorias. Aliás, nota de rodapé, que eu amo ficar ali porque é muito gostoso conviver com aquele pessoal. Estando no plenário, de frente para o plenário, é o lado direito. Exatamente. Do lado esquerdo da imprensa. Exatamente. Não, é do lado da imprensa. O nosso nicho é do lado da imprensa. É de frente para a mesa de som. Né? O nosso nicho é ali. Ali sempre fiquei ali. Comecei numa cadeirinha que ficava lá na imprensa.
Não tinha aquele vidro ainda. Eu não vou usar aquele jargão, quando eu vim aqui era tudo mato, porque não era, já estava asfaltado, mas estava próximo. E foi dali que eu comecei a pegar, encostado na muretinha com o pessoal, como é que faz, como é que não é, e fui aprendendo e pegando gosto pelo negócio. Você é o Google Real Time do deputado no plenário. É a nossa obrigação, tem que ter, tem que ser. Lógico, a gente é humano, às vezes, espera aí, não lembro. Vou dar uma pesquisada, deixa eu abrir o regimento. Onde que estava aqui que eu não lembro? Acontece, mas a nossa função é essa, é perceber muito o ambiente. Eu brinco muito com os meus colegas lá do plenário, que a nossa função é muito visual. É jogo, ver o que está acontecendo no ambiente. Então, às vezes a gente está lá conversando, como é que foi, fulano está contando do cachorro novo que pegou, que nananana. Daqui a pouco a gente para e fica todo mundo em silêncio, porque você começa a ver a movimentação. Então, o líder do governo desceu para falar com o líder da minoria. Vai ter acordo. Vão tentar compor alguma coisa. Aquela emenda que você está correndo, você viu que a assessoria da SGP está pegando. A gente começa a perceber isso, linguagem de sinais. A gente começa a perceber que, eu até brinco que nas férias, todas as férias eu falo que eu vou fazer um curso de leitura labial. Para tentar pegar, mas eu estou ficando mais velho e mais míope. Então, mesmo que eu conseguisse fazer o curso, eu não ia enxergar o lábio à distância. Então, às vezes a gente consegue dar uma... E você consegue, nesse caso, falar com os deputados ali, dar alguma sugestão? Não, vai por esse caminho, não vai por aquele? Sim, sim. A Em vantagem, pleno plenário. Em pleno plenário. A nossa finalidade de estar ali é para isso. A gente não está ali porque a gente gosta de aparecer... Está de fora enxergando o cenário. É essa que é a finalidade. Porque, às vezes, os deputados estão lá dentro do plenário, eles estão pensando em outras coisas, eles estão pensando em outras articulações. A nossa função é técnica de chamar o deputado e falar, olha, não tem número aqui, pede verificação de presença e sai. Olha, atenção, porque esse aqui é o último dos inscritos a falar, na sequência ele vai colocar em votação. Tem que estar no microfone para verificar a votação. É esse tipo de orientação técnica, regimental, que a gente fica ali coordenando. Fala, sugere, propõe, a gente chama, eles vêm até ali a bancadinha, a gente conta alguma coisa, ou chama ali do lado, vamos dar uma conversada, vem ali, explica alguma coisa. E isso pode tanto acelerar a votação de um projeto, como travar também. Sim. Como pedir vistas. Em geral, a nossa função no plenário, considerando que nós somos um partido de oposição, nós somos a minoria, então nós temos uma atividade mais de obstrução para projetos problemáticos, que para a base é um projeto adequado. Para nós que estamos no outro ponto de vista, obviamente é contrário. Então, são ideias de obstrução e são alternativas que o regimento propõe. Então, não é nada além daquilo que está previsto. Então, tem que ter 24 parlamentares sentados em plenário durante um processo de discussão. Não tem, eu quero uma verificação de presença. Agora, Marcos Espinosa, uma pergunta. Por que um assessor parlamentar não pode ficar na área principal do plenário? Porque o regimento interno determina que apenas durante a realização das sessões, apenas parlamentares e ex-parlamentares podem entrar ali. E os assessores que quiserem têm que ficar no espaço onde você está. Fica no espaço de liderança. Eu já uma vez comentei com a Secretaria-Geral Parlamentar que deveria ter alguma alternativa de que pudesse, sei lá, uma autorização expressa, alguma coisa assim, que posso entrar, deixar um documento e voltar. Em geral, os deputados sabem que nós estamos ali para isso, eles sentam às vezes até próximos da gente e um berro mais controlado resolve. Mas às vezes eles estão lá no meio, estão falando ao celular, não dá para atender. A gente não tem um aplicativo de convocação de deputado para chamar. Às vezes não adianta mandar mensagem, às vezes o sinal na internet não colabora, né? Então, mas às vezes a gente tem alternativas. Por exemplo, os fotógrafos da TV estão sempre passando por aí. Pelo amor de Deus, chama fulano. Né? O policial militar que está ali, ou até mesmo a mesa. Tem os assessores diretos da mesa que ele entrega isso daqui, por favor, que precisa de uma assinatura urgente. Assim que funciona. Assim que funciona. Por isso que a convivência entre os colegas é sempre muito boa, porque nós estamos todos ali fazendo a mesma coisa. Seja oposição ou situação. Ou situação. Estamos juntos ali para acompanhar o processo legislativo. E, inclusive, convivemos lado a lado, oposição e situação, tecnicamente e harmonicamente.
Depois de 30 anos do PSDB aqui na casa, tivemos a entrada do Republicanos o ano passado, agora o Partido Liberal, o presidente André do Prado. Você notou muita mudança? Sinceramente, Você que está nos bastidores. Sinceramente, não. Muita mudança, não. Eu acho que a estrutura administrativa ela não é muito diferente. Não houve um rompimento até porque a situação, a base em si continua a mesma. Os partidos que compunham a base do PSDB são a base do Republicanos. Os partidos o próprio PSDB, que fazia parte de um, está fazendo parte do outro. Então não tem muita diferença. Continuamos PT, PSOL, PCdoB de um lado e os outros do outro. Então não teve uma grande mudança nem na estrutura administrativa da casa, nem na estrutura administrativa do Estado. Como funciona a casa em ano eleitoral? Nos anos de eleição municipal, ela é um pouco diferente dos anos de eleição estadual, mas em geral ela tem uma atuação mais reduzida. O que pode e o que não pode? Pode tudo da mesma forma, menos usar a tribuna para fazer campanha. Isso é o básico. O parlamentar pode continuar, mesmo quando ele é candidato, ele pode continuar usando a tribuna. Ele não precisa se licenciar? Não precisa se licenciar. As únicas licenças que são obrigatórias são dos que atuam no executivo, por exemplo, um deputado que está licenciado para secretário de Estado. Ele tem que sair 6 meses antes e voltar para o seu mandato, porque ele não pode estar no executivo e ser candidato tendo a máquina sob controle. Mas no legislativo, sim. Sim, estando no legislativo, ele pode ser candidato a prefeito, a vereador, a deputado federal, a deputado estadual, a senador. Nós tivemos... Tem muita briga na suplência? Porque o suplente fica ali rezando para que ele saia de licença, né? Sim, em que situações um deputado sai de licença? Em geral, qualquer situação que ele precise se afastar por mais de 120 dias, seja uma licença de saúde, seja uma licença para exercer um cargo em comissão como secretário de Estado, ministro de Estado, por exemplo, mas no geral ele não é obrigado a sair. Nós temos, por exemplo, um caso agora concreto da deputada Paula, que está em licença maternidade. A licença maternidade de menos de 120 dias. O mandato dela continua ativo. Ela continua sendo parlamentar, o gabinete continua funcionando, não houve convocação de suplência. No ano passado, ano retrasado, não me lembro agora, a deputada Mônica pediu licença para tratamento de saúde, mais de 120 dias. O ano retrasado. Né? E aí ela saiu, exatamente, e aí ela tirou essa licença, o suplente foi convocado e supriu essa vaga durante esse período. Assume nesse período. Eu acho que não tem nada de errado. Porque ele tem as horas dele de... Eu acho que assim, a atividade do mandato, seja por um dia, seja por 4 anos, é uma baita de uma responsabilidade. É uma vitrine. É uma vitrine e é uma baita de uma responsabilidade. Você tem que fazer não apenas o seu melhor, um pouco além. Afinal de contas, você está representando uma parcela da população do Estado de São Paulo. Você é um dos 94 parlamentares eleitos, diplomados, com poder de voto. Tem uma carga grande, né? Sempre será deputado. Mesmo que no dia seguinte você saia, você continua sendo tratado como, né? Então tem agora a substituição sobre o aspecto administrativo de funcionamento do mandato depende das conversas. Eu já vi deputados que foram licenciados, o suplente veio e ficou com a mesma estrutura, com a mesma equipe praticamente. Às vezes até por conta disso você já conhece como é que funciona. Eu não vou montar uma equipe do zero se eu vou ficar por 4 meses apenas. Então eu aproveito a equipe que já tenho e dou continuidade. É do mesmo campo político partidário ou do mesmo movimento, vamos dar continuidade nas ações. Até porque daqui a pouco eu saio, mas eu quero que as minhas continuem. Fisicamente, individualmente, ele quer se mostrar? Sempre. Sempre, porque embora tenha essa estrutura, ele é outra pessoa, é um outro político. Às vezes é de outra região. Chance, né? É a chance que tem, exatamente. É a oportunidade que tem para fazer, para deixar sua marca, deixar seu nome, deixar sua história.
na história do Poder Legislativo. Eu quero ter os meus projetos apresentados, discutidos e aprovados. Eu quero ter as minhas indicações encaminhadas. E nesses quase 20 anos aqui na casa, você viu muita mudança por conta das mídias digitais, das redes sociais? Você, inclusive, falou que na pandemia você fez um curso de Photoshop e de Adobe, porque não conseguia ficar parado em casa e que também queria mexer na comunicação. Como é que você vê a comunicação? Muita mudança, muita mudança. Eu acho que até mesmo como o parlamentar é encarado mudou. Antes, eu acho que tinha uma coisa mais institucional, afastada, de que o parlamentar, um deputado, ele vem no carro preto, ele entra, ele é recebido com tapete vermelho. Hoje as pessoas querem saber da pessoa que está por trás também daquele mandato. Então não é somente a figura do deputado, é também a pessoa. Então eu vejo hoje em redes sociais deputados que postam ações da sua vida pessoal. Fui ao parque andar de bicicleta, estou aqui na academia na esteira. Coisas que 10 anos atrás jamais pensava em fazer isso. As redes sociais, elas têm seus malefícios, mas elas seus riscos, mas também tem uma coisa que hoje elas buscam, o usuário da rede social hoje busca a humanização. Então, eu quero ver quem você é. Não é só a deputada Renata, lá na tribuna, que fala com ênfase e que discursa bonito, mas também, o que ela toma no café da manhã? Quando ela pega a estrada, ela também para no postinho, ela também precisa levantar e esticar a perna quando ela vai para o interior. Então tem uma mudança diferente, até porque isso gera uma proximidade. Eu posso te cobrar, eu sigo você, eu sei quem você é na rede social, e você prometeu que ia fazer, e eu quero saber se você fez. Eu quero essa prestação de contas. A prestação de contas de um mandato, ela se torna mais dinâmica, mais cotidiana e mais direta, porque é sempre feita na velocidade das redes sociais. Antigamente, e aí eu vou para os quase 20, vamos colocar 15 anos atrás, e era um mundo completamente diferente, não é só pré e pós-pandemia, mas... Começando pelo celular, que era o tijolo, né? Exatamente. As prestações das ações do mandato, em geral, eram feitas por jornais. Os mandatos faziam jornaizinhos de prestação de contas. Hoje, são carrosséis no Instagram. É muito mais rápido, você chega a muito mais gente através da rede social, com mais velocidade, com mais abrangência do que você chegava antes. Então, o cuidado e a atuação e a preocupação com isso, com o resultado e com a qualidade do que é colocado na rede social também é muito grande. E você orienta os seus deputados, seus 5 deputados? Como é que funciona isso? Não só o deputado, mas também os assessores. Como é que se dá essa... Porque também você não pode interferir muito, porque afinal de contas, cada deputado tem o seu gabinete, tem o seu assessor. Se diz nessa área de comunicação, na área de comunicação, zero interferência. Eu só palpito no gabinete do Gianazzi, da qual eu faço parte da equipe, inclusive da parte da equipe da comunicação, porque... o que é muito importante na comunicação, você colocar para as redes sociais, ou através das redes sociais, tudo aquilo que o mandato faz. Agora, o que é que o mandato faz? Temos a atividade política do deputado na tribuna, nas visitas para o interior, nas gravações que são feitas, enfim, prestação de contas, mas também nos bastidores, nos projetos que são apresentados, nas discussões nas comissões, nos requerimentos, nas indicações. Então, por conta de eu cuidar da parte do processo legislativo, é que eu faço parte, não tem como, é indissociável isso, da comunicação. Para os demais gabinetes, a minha função é de orientação do caminho. Como é que eu faço um projeto de lei? Você vai entrar no processo do Alesp sem papel, você vai clicar aqui, você vai clicar ali, o modelo é este, não sei o quê. Você já teve lei, projeto de lei, que foi sua sugestão e que foi aprovado? Você opina na criação de projetos? Sim, sim, porque eu sou... Lá vou eu para as minhas manias. Capricorniano, chato, cheio das manias. Uma delas é logo de manhã, antes do café, enquanto o café está saindo ali na máquina, diário oficial. Todo santo dia.
Agora não mais aos sábados, porque com o diário eletrônico ele não é mais publicado ao sábado, é de segunda a sexta. Então eu vejo as publicações, os projetos, obviamente prioridade os do executivo para saber por questão de pauta, prazos, emendas e tudo mais. Mas acompanho também, vejo algumas coisas. Às vezes eu vejo um projeto e falo, esse projeto é interessante. E se? Dá caldo. E se a gente fizesse alguma coisa parecida? Ou agora, por exemplo, houve uma reunião no final do ano no gabinete com o pessoal e sugeriram uma ideia para o deputado. Às vezes chega só uma ideia. Colocar no formato de artigo 1º, fica determinado, parará, é minha função. Quem operacionaliza... Exatamente. O chato do legislativo. Aí você que vai matutar para fazer. E às vezes dá menos trabalho só ter uma ideia do que ter um rascunho. Porque é muito diferente. Eu vejo mandatos que vieram de câmaras municipais, por exemplo. Você tem uma estrutura redacional, uma estrutura de construção normativa muito diferente. Então, porque lá a gente faz assim. Tá, mas no estado de São Paulo temos uma legislação que trata do processo legislativo. Então, vamos respeitar isso. Sim, você coloca desse jeito, aqui você coloca desta forma. Por isso que eu acabo de vez em quando dando umas aulas lá no ILP de formação. Por conta disso, olha, eu sou chato. Eu vou te dizer que tem que ser assim. Se vai passar sem, não tem problema. Até porque eu sempre converso com as pessoas, com os gabinetes, com os assessores e falo o seguinte... A gente sabe que 90% dos projetos que a gente apresenta são projetos que representam uma ideologia e que, por conta disso, eles não serão aprovados. Mas eu faço para que ele vire lei. Então, se ele for transformado em lei, é uma lei que vai pegar. É uma lei que vai ser efetiva. Então, eu quero este comando expresso, claro e direto. Redondo. Porque eu não quero jamais que... Puxa, mas se tivesse prestado atenção nesta vírgula, ou tivesse colocado este verbo em vez do outro, as coisas mudariam. Não, essa que é a função. Você que redige os projetos? Do gabinete do Gianazzi, sim. Dos outros gabinetes, quando me pedem uma orientação, eu palpito bastante. É assim que faz, é assim que não faz. Principalmente por conta disso que eu te falei. Temos 3 gabinetes que são novos na Assembleia. Pessoal muito bom, muito capacitado, que pega muito rápido, mas às vezes facilita ter alguém que dá o caminho das pedras. Olha, tenta aqui. Tira isso daqui, põe aqui, porque se acontecer isso lá na frente, imagina que você pode articular que este parágrafo cai, mas o caput não é preservado. E esse tipo de coisa. Marcos, o que faz a mesa diretora? A mesa diretora, ela administrativamente tem uma função que é de fazer a Assembleia funcionar. A Assembleia enquanto instituição. Mesa diretora são os deputados que conduzem o plenário, as sessões. A mesa diretora é formada pelo presidente, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário. Estes 3 são a mesa diretora. Eles têm suas funções, suas prerrogativas regimentais de condução dos trabalhos em plenário, condução administrativa da Assembleia, RH, manutenção, toda a infraestrutura da sede do Palácio 9 de Julho é feito por eles. Além disso, tem a representação política, a representação institucional da Assembleia, que a mesa também tem essa composição. Óbvio, como ocorre nos outros poderes, o presidente tem mais poder, tem mais responsabilidades, tem mais funções. Então, o representante máximo, maior do Poder Legislativo é o presidente da Assembleia Legislativa, tanto que é ele que é linha de sucessão do governo do Estado. Agora, recentemente, inclusive, o atual presidente foi governador do Estado por alguns dias, por conta do afastamento do governador e do vice. Mas em composição, em conjunto, os 3 têm essa função administrativa. Então você pega o regimento interno, lá diz, né, quanto às sessões da Assembleia, presidente, presidir os trabalhos, dar andamento, considera palavras, cortar microfone, primeiro secretário, cuidar da ata, cuidar do livro de ponto, atribuir falta. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função, né? E além dos membros da mesa, tem os membros substitutos. Aí temos primeiro, segundo, terceiro e quarto vice-presidentes,
terceiro e quarto secretários, que são substitutos desses quando eles estão ausentes. Em quase 5 mandatos legislativos, você que está aqui na Assembleia, quais os maiores perrengues que você já presenciou, já passou? No começo, eu conto sempre essa história que a primeira vez que eu entrei na Assembleia, pela entrada, pela rampa do Você que Exército... se formou mestre em Direito pelo Mackenzie, Direito Econômico, Direito Político. Eu vim para a Assembleia em 2007 por conta... Eu vivo chutando esse negócio. Eu vim para a Assembleia em 2007 por conta do mestrado que eu estava fazendo. Eu não tinha nenhuma relação com o deputado com quem eu vim para cá, relação político-partidária. Literalmente, eu mandei o meu currículo. Foi eleito no final do ano, fui procurar, falei, estou em São Paulo, sou advogado de formação. Você é de onde? Sou de Piedade, do lado de Sorocaba, né? Sorocaba sendo a referência, mas Piedade que é a minha terra de coração. E fiz a faculdade lá em Sorocaba e em 2006 eu comecei o mestrado. E primeiro semestre eu vinha e voltava todo dia para São Paulo para fazer... Eu chegou num ponto que não estava nem trabalhando e nem estudando direito. Aí eu vim para São Paulo no escritório que era parceiro do escritório que eu trabalhava lá e comecei a trabalhar aqui. Nesse meio do caminho eu mandei o currículo pro deputado que era vereador em Sorocaba e tinha sido eleito deputado estadual. Sem pretensões, sinceramente, né? Um belo dia, seria o chefe de gabinete dele mandou uma mensagem: tô aqui com o seu currículo, você ainda tem interesse? Vamos conversar? Vamos. Sentei e conversei. Ele buscava uma pessoa que tivesse formação em Direito, se tivesse alguma coisa de política seria ideal, e que estivesse em São Paulo. Check, check, check. Conferiu tudo ali. Bingo. Bingo. E aí eu comecei. E aí eu vim para cá no dia 15 de março de 2007, no dia da posse dos deputados. E quando eu entrei pela rampa, eu dei de cara com um cartaz imenso pendurado lá do terceiro andar: Assembleia agora é ISO. Eu falei, uau, legal, bacana trabalhar numa estrutura de ISO. Lenda urbana, porque o meu maior não sabe perrengue... o que é ISO, é um controle de qualidade, né? Desculpa, é um controle de qualidade que você tem metodologia, você tem Mundial. Sistemáticas, é uma coisa unificada que você... E eu tinha trabalhado no escritório de advocacia que tinha padrão de ISO, sabia tudo como é que funcionava. Os 9 então, mil, 14 mil... Qual que é a grande vantagem de você ter isso? Você conhece globalmente o processo. Do começo ao fim, você tem uma visão daquilo. Bom, corta para eu descobrindo como é que funcionavam as coisas. E eu sempre falo para as pessoas, o grande problema da Assembleia, e aí sim eu respondo a sua pergunta, qual foi o maior perrengue? A informação ou conhecimento ser compartimentado. Eu chegava para você e falava, eu precisava apresentar esse projeto. Aonde que eu faço o protocolo? É comigo. Legal, e depois? A minha função é receber. Quem pega isso é a pessoa que vem à tarde. E aí começam aqueles bloqueios de, às vezes, pessoas... Tudo truncado. Às vezes, pessoas que não têm preocupação de querer saber como é que é o processo, ou que simplesmente não sabem que a minha função é esta, e aí você não conseguia saber como é que funcionava. E aí me perguntavam, mas e depois? E eu me perguntava, mas e depois? E aí eu pego o regimento que fala de uma forma, e o regimento também não é literal, ele não é linear. Não é tutorial. Nem um pouco, nem um pouco. O índice dele é horrível, até por conta disso, porque tá sempre indas e vindas. O meu regimento, meu mais antigo, ele tem 1 milhão de post-its. Nem hora eu acho nem o post-it na hora de localizar. E então essa foi uma dificuldade, por isso que hoje eu me coloco tanto à disposição das equipes, porque eu não acho necessário para eles sofrerem o que eu sofri lá atrás. A gente, quando chega sem essa base, ficava, puxa, e aí aquela dificuldade. E então, você nunca teve ideia de propor ou de receber um convite para que você materializasse todo esse seu conhecimento, todo esse beabá? A gente já tentou, a gente em assessorias, muitas das reformas de regimento que aconteceram nesse período, né, pegamos acho que umas 3 grandes reformas do regimento nesse período, então a gente fazia parte das assessorias, das técnicas de, vamos mudar, vamos alterar, vamos modificar, vamos fazer. Só que sempre tem uma questão que é uma coisa que eu comento também bastante com as equipes. Nós somos técnicos, mas esta é uma casa legislativa. É uma casa política, o que significa que nem sempre o que a técnica orienta ou sugere é o que a política quer.
Então, às vezes, não funciona. Não funcionaria dessa forma. Então, vamos deixar do jeito que está e a gente orienta para ser desse jeito. Na prática, a técnica acaba encontrando uma grande barreira, que é da atuação política. Em relação a outras questões que você tenha passado, tenha visto, coisas engraçadas, conta pra gente aqui no podcast. Eu acho que o dia a dia é sempre uma diversão. Eu adoro as conversas de bastidores com os colegas das outras bancadas. Eu acho muito engraçado que a gente se encontra, em geral, correndo. A gente... Sai depois para tomar uma cerveja, um chopp? Eu posso ser sincero para você que eu nunca saí para tomar um chopp com o povo, mas é no corredor que a gente para e troca informações e corre. A gente tá sempre correndo. Eu vejo os outros assessores, as outras bancadas, a gente se tromba nos corredores. Eu tô levando para... Mas aproveitar que você tá aqui, e aí, você viu, pensou, você comentou, eu ouvi aquilo. Então as trocas de informações são sempre assim. Eu sei que tem muita gente que adora fazer isso, que consegue fazer. Gente que não gosta. Não, a parte da cerveja. Sim. A parte da cerveja, ou a mesa do cafezinho. Mas do papo no corredor? No papo do corredor eu não conheço um que não goste. Entendi. É necessário. E eu acho muito engraçado quando às vezes eu estou conversando com alguém, colega, chefe de gabinete da outra bancada, ou estamos em 3, geralmente, ele conversando, trocando, aí passa alguém e fala, quem vai cair hoje? Vocês estão reunidos porque alguém vai cair. Não, calma, gente. A gente não vai passar rasteira em ninguém. Talvez. Mas se precisar, a gente planeja alguma coisa. Então, estar lá no plenário, eu vejo muita coisa acontecendo. Eu acho que o que mais marca no plenário não são as coisas boas, divertidas, são as coisas ruins. São os embates que fogem daquilo que é esperado num processo legislativo. Então, enquanto você está ouvindo grandes discursos na tribuna, eu me lembro de grandes oradores na tribuna, aqueles que pode estar a maior confusão que tiver, acaba a conversa paralela e ficam só focando neles. Cita uns 2 ou 3. 3. Campos Machado, que era um clássico. O Campos Machado era engraçado porque ele não dizia o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo o que ele queria dizer. Ele adorava usar metáforas. A história do beija-flor no incêndio, então, era um clássico dele. Era sempre por metáforas. Então você prestava atenção porque ele estava querendo recado. Sobre fazer a sua parte. Havia um grande incêndio na floresta e o beija-flor ia lá no rio, enchia o biquinho dele com água e chegava e jogava. E aí viravam para ele e falavam, mas o que você está fazendo isso? Você não vai resolver nada. Eu estou fazendo a minha parte. Então ele nunca dava uma direta em você, olha, tal. Ele sempre dava as indiretas. Há tempo de colher, há tempo de plantar e há tempo de colher. Agora é o tempo de plantar. Ou seja, vamos parar as brigas, vamos sentar e conversar para entrar num consenso. Era sempre assim. Outros 2 que eram assim, eu sinceramente nunca vi iguais. Rui Falcão, do PT, e Barros Munhoz, do PSDB. Esses eram daqueles de... Barros Munhoz ainda tem aquele jeito dele, né? Teatral, que ele sabe pôr a ênfase no momento certo, ele calma e fala. É fantástico. E o Rui Falcão também era, assim, show de conhecimento político, de conhecimento regimental. Esses 3 eram fabulosos, sempre foram. E qual foram. O embate no plenário que deu medo? Sempre quando se torna pessoal. Quando sai do aspecto da política, então, por exemplo, nesses que você está falando, Rui Falcão era líder do PT, o Barros Munhoz, líder do governo, então era um embate político sobre brigas grandes em que havia uma forma de você ir para frente, ir para cima. Mas tinha aqueles casos clássicos de brigas em que, você é um vagabundo. Você caiu um nível. Caiu daquela. Não estamos mais discutindo política, estamos discutindo mesquinharia. Estamos discutindo uma bobagem, um ponto de vista, ou o clássico, que foi o parlamentar que fez isso, para jogar para rede social. Então, dá medo, porque quando você parte para uma conversa ou para uma questão que sai do poder legislativo, sai da função institucional de um parlamentar em plenário, você não tem como controlar.
Com a experiência que você tem, dá para dizer que algumas encenações são caça-likes? Sim, sem dúvida, sem dúvida. São, tem as caça-likes que são as esperadas. Como a gente está falando muito sobre isso, é uma casa política. Eu, enquanto parlamentar de um partido X ou de um movimento político Y, eu tenho os meus eleitores para os quais eu devo prestar as minhas contas. E me colocaram ali. E me colocaram ali, então não esperam menos do que isso. Então é óbvio que eu não tenho nada pessoal contra você, mas eu preciso dizer tais coisas porque é o que é esperado de mim. Então eu já vi muitos embates em que o que está na tribuna fala, reclama, xinga, briga, desce e dá um tapinha nas costas. Olha, nada pessoal. A gente entende que é isso. Para o público, às vezes isso é um absurdo, isso é uma falsidade. É a mesma coisa que acontece em Brasília, né? Tá todo mundo se estapeando quando vai ver no churrasco. Exatamente. Todo mundo junto. Então, assim, parece muito falso, soa muito falso, mas não necessariamente é muito falso. Porque é parte do jogo político. E o jogo político envolve isso, de eu ir para cima, eu ir para o embate, usar as armas que eu tenho e depois, hora que descer... Eu já ouvi parlamentares que depois disso falam, eu não olhei mais na cara. Porque eu não admito esse tipo de coisa. Já tem outros que falam, eu sei que é só para fazer firula. E como é trabalhar com o polêmico deputado Gianazzi? Eu não sei se ele é polêmico. É muito bom trabalhar com o Gianazzi. Ele é uma figura que aquilo que ele mostra é aquilo que ele é. Então ele trabalha muito. Ele, eu acho que é uma das razões pelas quais a gente da assessoria enlouquece, trabalha 24/7, porque ele também trabalha 24/7. Né? Agora, feriado de carnaval, todo mundo, pelo amor de Deus, Carlos, sossega um pouquinho, vai dar uma volta, vai andar de bicicleta no parque, dá uma tranquilizada, mas não para. A vida dele é uma vida voltada para a atividade do mandato. Então, e é uma história que ele faz há 25 anos, quase. Então, é dele. É daquilo, né? Ele é polêmico porque ele não tem medo de ir pra briga. Ele não tem medo de falar o que precisa ser dito no microfone, né? Ele... Às vezes ele é tido como chato por ser repetitivo, né? Mas se não é ele falando, não tem ninguém falando. Então, o que é esperado de um parlamentar é a representatividade. Você está lá para representar a mim, enquanto grupo que te elegeu. Então, que bom que você está falando disso. Porque se você não estiver falando desse assunto, eu vou te cobrar. E isso que é bacana na atividade parlamentar. É ter quem faça, ter quem fale, não apenas para dizer que fiz, que falei, mas porque alguém precisa cobrar. E a política ela é feita disso, né? Da cobrança multifacetada. É o projeto que é apresentado, é a indicação que é encaminhada, é a representação que vai para o Ministério Público, é a nota taquigráfica do discurso que é encaminhado para o governador ou para o secretário de Estado. Então, tem N alternativas para isso. Então, o parlamentar tem que aprender a jogar. E aí, o nosso querido e polêmico Gianazzi sabe fazer isso. Afinal de contas, 5º mandato já, né? E a liderança que o cerceia, você, então. E agora, né, neste ano ele é o líder, então neste ano vem essa continuidade de uma ação político-partidária que é muito peculiar. Que ele tem esse jogo de entender o processo, de entender os personagens no jogo, no tabuleiro que estão ali. Ele já conhece, já está há muito tempo aqui, tem visto como é a Assembleia há bastante tempo, então... mas a bancada como um todo, ela está muito unificada, é uma bancada muito próxima. Eles os 5, são muito próximos, então eu acho muito gostoso isso quando eu vejo que não é para inglês ver, é porque eles se gostam. Mesmo que cada um deles tenha uma
Ponto de vista diferente. Uma origem político-partidária diferente. Tem os seus grupos internos dentro do partido, em que cada um... Mas eles se dão muito bem. Eles têm muita noção, mas muita noção da responsabilidade do cargo. Marcos, para encerrar rapidinho, o que você mais gosta de fazer aqui ou de estar em um local dentro da Assembleia? E se o cafezinho é fundamental? O que eu mais gosto de encontrar é encontrar com os assessores na porta do JK. É aquele momento em que eu tô lá, mas eu tô aqui, então é aquela conversinha que é leve, mas sempre tem alguma informação. Radar 100% o radar ligado. sempre, não, o 4G não funciona na Assembleia, mas o nosso funciona. Então a gente tá sempre pronto, articulando. E eu acho que o que eu mais gosto é essa convivência com outras pessoas. Conviver com o contraditório, conviver com o que é diferente, conviver com o que pensa de uma forma diferente, faz obrigatoriamente com que você amadureça. Eu acho que isso é uma coisa que é essencial para o legislativo, para a gente enquanto ser humano e para o legislativo como um todo. A tal zona do conforto. Eu acho que para além disso é você compreender por que é que o outro pensa daquele jeito. Compreender como é que o outro chegou naquela conclusão. Você se desarma um pouco nesse momento e tira as suas pré-definições, os seus pré-conceitos. E eu entendo por que você atua dessa forma, eu entendo. E você entende por que eu estou atuando dessa forma? Sim. Então eu acho isso é muito bom. Eu acho que a finalidade maior da política é essa. É o convencimento. É o convencimento. É o convencimento. Eu preciso te explicar por que é que eu acho que isto precisa acontecer desta forma. E você vai dizer por que você acha que tem que ser da outra forma. E a gente vai chegar num consenso. E esse é um aprendizado diário. Contínuo, constante, non-stop. 24/7 de novo. Né? Marcos, 24/7, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no podcast da Alesp. A gente conversa, tem o prazer de conversar com Marcos Eduardo Espinosa, que é chefe de gabinete da liderança do PSOL aqui na casa, também professor do ULP, ministra muitos cursos aqui no Instituto Legislativo Paulista. Muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço, eu adoro estar palpitando. Você falou da porta do plenário, mas não falou do cafezinho. Não falei do cafezinho porque eu vou ser sincero, o meu médico, para controlar minha ansiedade, me permitiu só um café de manhã. E o assessor pode andar estar naquele cafezinho no Salão dos Espelhos também? Pode. Com o parlamentar, sim. É que nós estamos numa casa política. Com o parlamentar junto, salvo durante as sessões no plenário JK, pode tudo. Né? Estando junto com ele, e depois a gente começa a ser conhecido, mais ou menos, depois de um tempinho de casa, a gente começa a frequentar alguns locais, porque a nossa função, eu sempre martelo isso, que o assessor ele é invisível, ele acompanha o parlamentar onde vai, mas o ator principal do jogo político é o parlamentar, né? Mas junto com ele a gente tem uma carta branca, afinal de contas a instituição está aqui por conta deles, né? E nós estamos ali dando devido suporte, devido apoio. Mas o cafezinho ali funciona. Às vezes eu tomo só uma água. Tá de bom tamanho, né? Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. O podcast Bastidores da Política hoje fica por aqui. Tivemos o prazer de conversar com Marcos Eduardo Espinosa. Nosso programa vai ao ar sempre às segundas e quartas, às 8 da noite, na TV Alesp, mas você também pode nos assistir e nos ouvir no Spotify e no YouTube. Até logo mais!